Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma live. A live de hoje é sobre paternidade ativa com o Dr. Murilo de Giacomo, procurador de Justiça do Estado do Paraná. Estamos voltando, tivemos um problema, mas o Dr. Murilo já deve estar entrando. Seja bem-vinda, Denise, saudades de você, quanto tempo. Milene, que falamos há pouco, estamos novamente tentando aqui conectar com o Dr. Murilo. Espero que as pessoas que estavam voltem. Vamos lá ver. Priscila voltou, coisa boa, Priscila. Que bom. Que bom que o pessoal tá retomando. Vamos só ver se o Dr. Murilo consegue entrar agora. Olá, Márcia, seja bem-vinda. Saudade desses meus alunos, né? Coisa boa. Olá, Fernanda, seja bem-vinda. Quando eu vejo os alunos passando, eu disse, gente, que coisa boa. E a idade também, né? Vai pegando. Muito bom revê-las. Colégio Dom Rafael, seja bem-vindo. Nós estamos esperando. Não sei se do colégio é a Adri que está por ali ou a Mariana. Estamos esperando o doutor Murilo de Giacomo conseguir entrar. Ele estava com dificuldade. Se alguém do colégio Dom Rafael puder auxiliá-lo, eu agradeceria. Nós já encerramos uma live, o pessoal está retomando, né? Mas vai dar tudo certo. Daqui a pouco ele já está aqui. Que pena. Vamos lá ver. Então, o doutor Murilo entrou. Consigo agora chamá-lo. Boa noite, Priscila. Coisa boa, querida. Bom revê-la. Por aqui, né? Revê-la, revê-la não. Boa Ah, noite. bom. Olá, boa noite. Como Olá. vai, Murilo? Desculpe aí a falta de conhecimento aí para poder acessar direito esse Instagram, que eu não tenho ainda muita prática, não. Mas eu acho que pelo menos Estamos deu certo. Deu certo, sim. Estamos todos aprendendo, né, nos reinventando nessa pandemia que veio para trazer algumas coisas boas, outras nem tanto, né? Mas tudo bem, faz parte e a gente faz sempre o melhor que dado das situações. Eu gostaria então de cumprimentar as pessoas que estão chegando, amigos, profissionais, alunos, ex-alunos, né? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a live é sobre paternidade ativa e eu tenho o prazer, né, de trazer como convidado o Dr. Murilo de Giacomo, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, gosto muito, e especialista em Direito da Criança e do Adolescente. Para quem não me conhece, sou Graziela Raup, pedagoga, orientadora educacional, psicopedagoga clínica, doutora em educação. Durante muitos anos, mais de 20 anos, me especializei na área da sexualidade e da educação sexual. Também sou pesquisadora da UDESC e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor Murilo, tê-lo aqui é uma satisfação muito grande, porque eu me considero uma pesquisadora nata, me considero uma curiosa, né? Pela vida, pelos aprendizados, e quando a gente fala assim, puxa, um procurador de justiça vai falar conosco, vai falar com esse público, assim, coisa boa. Tenho 2 filhos formados em Direito, então essa área está sempre muito próxima, né, nós. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua, e quando a gente fala de paternidade ativa, né, muitas coisas vêm à tona. Sim, sim. Não, boa noite, obrigado aí pelo convite, né? Parabéns aí pela iniciativa dessas lives que você faz. Eu tenho participado de algumas, né? Só pelo Instagram, a maior parte por outras plataformas, mas é discutindo temas variados em matéria de infância, né? E com certeza a Sim. paternidade, a maternidade são temas muito relevantes, especialmente nesse momento de pandemia, em que nós temos, né, as famílias mais reunidas, às vezes, né, de forma até forçada, e os pais tendo até uma certa dificuldade de lidar com seus filhos, né? Algo que talvez eles não estivessem tão acostumados. Durante muito tempo se acostumou a deixar os filhos na escola
e deixar a educação muito a cargo das escolas. Ao contrário do que diz a própria Constituição Federal, né, e a lei, que prevê que a educação ela tem que ser compartilhada com a família, né, o dever de educar e a responsabilidade também. E a família agora está sendo chamada à responsabilidade para participar desse processo de formação do cidadão, que é a essência da educação. Então, talvez nunca antes, né, ou pelo menos na história recente, foi tão importante a família estar presente na vida da criança ou adolescente do que nesse momento. Porque a própria educação, né, eu tenho filhos pequenos e eu sei como é que é, sem a presença dos pais, sem os pais estarem próximos, dando a sua contribuição, ela é muito mais difícil, né? E não só a educação formal, né? Mas aquela educação naquele sentido mais amplo que a própria Constituição preconiza, né? Então, é um tema realmente dos mais relevantes. E seguimos ao debate. Exatamente, é isso. Os pais estão um pouco apurados, né, nesse momento onde a pandemia os coloca perante esse desafio. As escolas, por sua vez, sempre estiveram, não é? Porque quando eu recordo do meu trabalho com a infância, digamos, como professora de chão de sala, com crianças, comecei lá com os pequenininhos, e até mesmo hoje em dia com a formação de professores, né, formal e informal, com os meus alunos da área da pedagogia, tudo isso, os relatos são que, por exemplo, numa reunião de pais, poucos são os pais que aparecem. E, quiçá, aparecer um pai, né, um pai homem, né, que eu falei pais, no sentido de homem e mulher, né, e quiçá aparecer um pai mesmo numa reunião dessa. Então, são poucos os pais que participam. Hoje, a pandemia delega toda a responsabilidade para casa. E a gente sabe que os dados estão sendo alarmantes no sentido da violência, né, de todas as formas dentro de casa. Por um outro lado, né, doutor Murilo, a paternidade ativa, ela traz uma reflexão sobre esse momento novo, né, é um conceito novo, paternidade ativa, né, que vai trazer a questão de uma paternidade responsável, afetiva, amorosa, diria, né, Paulo Freire, onde não só a mulher é vista como aquela que abarca tudo. Né? Muitas pesquisas vão dizer que a questão das mulheres terem dificuldades com o trabalho, ou mesmo deixarem de trabalhar para estarem ao cuidado de seus filhos, é 4 vezes maior do que os homens ao deixarem, né, o seu trabalho para ficar em função dos filhos. Então, quando a gente fala uma paternidade ativa, seria uma paternidade que buscasse uma equidade de gênero, né, onde os cuidados eles fossem mais ou menos, né, iguais, assim, parecidos. Eu estava hoje no Facebook falando com um colega, só para finalizar essa fala, e um pesquisador também da área, ele colocou assim, vocês acham, era uma pergunta, uma enquete que ele estava, vocês acham que o homem deve ajudar no lar? Aí eu disse, ajudar? Ajudar? Exatamente, ajudar? Eu fiquei pensando, quanto que a gente vê isso? Mas ele fez justamente a provocação, não é? Para que a gente pudesse ver. E aí a gente tem uma masculinidade tóxica, né? Com essa formação. Essa formação dos meninos que vão começar desde muito cedo. Mas eu não quero ficar falando aqui. Por favor, contribua aí com a sua... Vamos lá. O debate, eu acho que ele é importante, né? Até para poder entender aquele... Né, o objetivo que você traçou para essa exposição. Eu diria que, no ponto de vista legal, né, constitucional, não há diferença alguma de responsabilidades. Né? A lei e a Constituição equiparam de forma absoluta o homem e a mulher em todos os direitos e deveres numa relação e também em relação aos filhos. Né? Então, não há essa diferença do ponto de vista legal jurídico. O que existe ainda é aquela questão cultural. Nós ainda temos que mudar a cultura de boa parte da população. Inclusive, esses tempos atrás, nós falávamos sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, e sobre que ele completou 30 anos agora, e ele é uma lei que também preconiza uma mudança cultural. E perguntado, na sumidade, um professor que você conhece, o Dalmo Dallari, que fala sobre direitos humanos de um modo geral, e perguntado num evento quanto tempo que ele achava para o Estatuto ele ser implementado na sua totalidade, ele disse, olha, umas 3 ou 4 gerações, porque justamente a lei preconiza uma mudança de cultura. E para você mudar uma cultura, isso não acontece da noite para o dia.
Isso não quer dizer que não devemos tentar, né? E devemos continuar tentando, devemos continuar, né, apontando nesse sentido. Mas até é interessante hoje, né, se você falar, usar esse tema de paternidade, né, no sentido de pai, né, figura paterna mesmo, quando você hoje, inclusive, tem outros arranjos familiares que, inclusive, não mais, né, dependem tanto da figura paterna. Outros arranjos familiares que são compostos apenas por mulheres, né? Às vezes até numa relação homoafetiva, ou apenas a mãe cuidando dos filhos. Aliás, uma parcela significativa da população, né, chefiada, né, as famílias são chefiadas por mulheres e não tem a figura paterna, né? Agora, sem Sim, dúvida, a figura paterna, né, ela é existindo, né, porque às vezes os pais sim, são falecidos, às vezes existem situações que inviabilizam isso, mas em existindo é muito importante para aquela criança ter essa figura paterna próximo de si, né? Mas uma figura paterna que, como você mencionou, compartilhe responsabilidades, né? E que não seja aquele, né, tradicional, né, que às vezes até é visto como opressor, até visto como aquele, né, que só ele que vai impor né, a ordem, a disciplina, etc., que é uma visão mais arcaica também que se tem, né? Até porque o pai, antes tem que ser amigo, né? Ele tem que estar próximo, ele tem que ser visto pela criança, pelo adolescente, pelo filho, né? Independentemente da idade, como alguém com quem ele pode contar quando precisar, assim como a mãe, né? E a mulher em relação ao homem, assim, qualquer relação, né, conjugal, né, ela tem que também ver um parceiro, ver alguém que está do seu lado, né, não para ajudar no sentido, né, de né, fazer, dar uma forcinha, não, mas para compartilhar mesmo as responsabilidades na sua plenitude. Claro que isso vai ter que ser discutido, né, entre, né, o casal, entre, né, os companheiros, para que possa ser feito, né, uma divisão de tarefas que seja adequada à realidade, né, de cada um, porque cada casal ou cada, né, união vai ter talvez uma realidade diferente, né, em que um trabalha, o outro não. Às vezes não é nem o homem que trabalha, às vezes é a mulher que trabalha e o homem não trabalha, né, ou numa sim. relação um trabalha, o outro não trabalha. Às vezes os dois trabalham, às vezes nenhum trabalha. Enfim, você tem situações das mais variáveis, né, e que tem que também ser consideradas. E o que eu acho importante em qualquer, né, caso é que nós tenhamos, por parte do poder público, mecanismos que permitam, numa necessidade, talvez até de forma preventiva, mas especialmente numa necessidade, orientar essas famílias para que elas possam, né, em havendo uma situação de conflito, elas possam resolver esse conflito rapidamente e sem traumas, especialmente sem traumas para os filhos, né, porque acabam sofrendo eles quando veem algum tipo de conflito, algum tipo de atrito entre, né, os pais ou entre aqueles que eles identificam, né, como as figuras paternas ou maternas. Exatamente, é justamente isso. Quando a gente pensa na construção, né, na nossa construção enquanto seres humanos, eu penso lá na construção das nossas crianças no chão da sala de aula, quando a gente faz as divisões, né, isso é de menina e isso é de menino. Quando esse Uhum. menino, ele tem que ser sempre o quê? O forte, o que não chora, né, o que não demonstra emoções, aquele que não pode brincar com a boneca, é aquele que não pode brincar com a luzinha, então ele não pode fazer, né, as coisas que a menina faz, mas a menina é a frágil, a menina é a que sente, então a menina é a delicada. É claro que esses padrões, aos poucos, eles estão mudando, aí eu concordo, quando o seu colega, não prestei atenção quem foi que falaste que disse, que vai precisar de mais 3 gerações, né? Nós estamos com o ECA aí fazendo 30 anos, e nós temos hoje no Brasil 11,5 milhões, né, de abandono paterno. Então, é um dado chocante. Então, como é que a gente traz esses homens para a responsabilidade? É claro que há toda uma configuração diferente, né, de família. Há configurações diferentes de família hoje. E que bom que há, né? E nem sempre vai ser a figura paterna, como tu acabaste de colocar. Mas quando eu penso assim que a realidade que nos está posta, né, é uma realidade dura. É uma realidade dura. Onde essa equidade de gênero vai custar e muito, porque nós precisamos mudar na base, né? E aí eu vou voltar a falar sobre a importância da educação sexual desde os pequenos, né? Onde a gente vai trabalhar todas essas questões. Sim, sim. Veja, tem questões que são tabus, né? Essa é uma delas, né? Educação sexual, especialmente quando você fala nas escolas, vai ter muitas pessoas que vão se manifestar contrariamente, né? Porque acham que vai despertar interesse, porque acham que vai, enfim, tem uma série de restrições em relação a isso.
E eu digo, né, não só em relação à educação sexual, mas à educação política, a questão do envolvimento com drogas, sejam lícitas ou ilícitas, são questões que têm sim que ser trabalhadas na escola. A questão não é se podem ou não podem, né, se devem ou não devem. Devem, só que qual que é a dificuldade? É você encontrar pessoas que sejam capacitadas para poder transmitir essa informação de uma forma adequada, especialmente adequada, de acordo com a faixa etária de cada um. Né? Porque uma coisa é você falar para uma criança, né, que tem, sei lá, seus 8, 9, 10 anos. Outra coisa é você falar para um adolescente dos seus 16, 17 anos. Né? Então, são questões que eu acho que têm que ser discutidas numa política pública de educação, mas conjugado com a saúde, porque nós estamos falando também de uma questão de saúde pública, até para que nós possamos identificar possíveis violações de direitos em relação a essas crianças. Como nós vimos até essa semana, teve esse caso traumático dessa menina, né, foi estuprada e teve que fazer o aborto, né, legal, para que elas não sejam abusadas ou que não aceitem isso passivamente, que tenham, pelo menos saibam a quem denunciar, se sintam seguras que podem denunciar esses casos de abuso que eventualmente elas venham a sofrer. Né? Então, são questões que eu acho que precisam ser discutidas de uma forma mais ampla, inclusive como política pública e política de Estado, não é uma política de governo. Né? A diferença, né, para quem não sabe, política de Estado é uma política mais ampla, que ela independe da figura do governante de ocasião, ela sobrevive ao mandato do governante de plantão, como a gente costuma brincar, e ela tem que ser discutida de forma séria entre profissionais, não apenas, né, entre políticos, né, mas acima de tudo entre profissionais da educação, da saúde, do serviço social, enfim, de outras áreas que poderão contribuir até para que a gente possa saber, né, não só o momento, mas como que eu vou abordar isso. Né, porque a lei não fala isso, a lei vai dizer simplesmente de forma genérica, né, que é necessário a educação para formar um cidadão. E o cidadão, né, na sua plenitude, inclusive, né, sabendo, né, quem ele é e se portar perante a sociedade, né, inclusive no que diz respeito à eventual paternidade que ele venha a ter no futuro. Né. Isso é uma coisa, claro, que deve se trabalhar desde sempre com os nossos jovens. Mas é o que eu falei, quem vai fazer isso? Em que momento, né? De que forma isso vai acontecer, qual é a metodologia que vai ser utilizada, isso é algo que tem que ser discutido entre profissionais da área, para que nós possamos dar a mensagem de uma forma adequada, que seja bem compreendida e que, inclusive, essa educação ela seja extensiva aos próprios pais, para que os pais também recebam informação sobre como é que eles devem se portar, para que eles até eventualmente participem da discussão sobre a metodologia, sobre a forma como isso vai ser trabalhado com seus filhos. E não pura e simplesmente, de forma quase que histérica, às vezes, não vou, não quero, sei lá o quê. Não é. Eu digo isso que é quase como ser que nem avestruz, né? Enterrar a cabeça na areia e fazer de conta que não acontece a questão do abuso, que não acontece a questão que a criança não tem uma sexualidade, né? Inclusive, eu particularmente entendo que a própria criança, né, ela acaba por naturalmente, na maior parte dos casos, se identificando com o gênero ao qual ela pertence. Isso é natural, isso independe de se vai usar azul, ou se vai usar rosa, ou se vai brincar de bola, ou vai brincar de boneca, isso não tem nada a ver. Para mim, isso é irrelevante. Inclusive, eu não tenho nenhuma restrição com que meu filho brinque de boneca e minha filha brinque de bola, porque eu tenho certeza que eles, por si só, eles já se identificam, né, como menino, como menina, e eu sei que existem situações em que não há essa identidade, né, presente. E tem meninos que acabam se identificando com outro sexo, e isso também é natural, é da natureza deles. E o que é importante é orientar os pais sobre essa questão, sobre esse fenômeno, porque também acontece. E tem que ser aceito, porque não diz respeito, não é vontade desse ou daquele, não é porque foi educado desse ou daquele jeito, é simplesmente porque é da natureza da pessoa, né, ter essa identidade dessa ou daquela forma. Né? Então, enfim, são questões que precisam ser discutidas, eu repito, entre profissionais que têm conhecimento técnico para que eles possam fazer um planejamento estratégico de como vão abordar essa questão, a metodologia que vai ser utilizada, em que momento, e evidentemente isso, no meu entendimento, deve ser diferenciado dependendo da idade, né, da faixa etária, dependendo até talvez da questão cultural, porque uma coisa é você trabalhar, né, numa capital, outra coisa é você trabalhar numa região do interior do estado. Mas você tem que trabalhar de uma forma e de outra. Mas a metodologia, a forma como você vai levar isso, né, para o interior, uma comunidade mais tradicional, né, ela tem que ser diferenciada em relação
que acontece na capital, né? Inclusive, dependendo do tipo de facilidade de acesso, né, dessas crianças e adolescentes aos meios de comunicação, né? E a gente tem que, inclusive, estar atento a isso, né? Existem muitas questões ligadas à sexualidade que hoje estão presentes nos meios de comunicação, estão presentes, né, na internet ou nas redes sociais, inclusive tem que haver uma orientação adequada da criança e do adolescente quanto ao acesso a esses espaços, né, porque existe, né, uma série de problemas que podem decorrer de um uso inadequado, né, das redes sociais, especialmente. Né? Sabemos que existe aí a questão dos nudes, a questão, né, do bullying sexual, né? Enfim, existem situações diversas que pode acabar acontecendo, né, se não houver uma orientação adequada. E isso é educar, né? E é uma educação que deve ser, como eu falei, uma educação oficial, né? Não é só uma questão, né, de informal, e que tem que ser também extensiva aos próprios pais, para que os pais entendam também o porquê até que está fazendo isso e também deem a sua colaboração, porque a educação também, como eu disse anteriormente, é tarefa deles. Né? Eles é que têm que também, em casa, né, estarem vigilantes, estarem orientando, servirem de referência positiva para os seus filhos, darem bons exemplos, estarem prontos para ajudar quando forem procurados, inclusive para que os próprios filhos vejam neles pessoas que estão dispostas a ajudar e não aqueles dos quais se tem que esconder as coisas, né? Inclusive ligadas à sexualidade. É muito importante que os pais se coloquem numa posição de serem aqueles que vão estar do lado dos filhos diante de qualquer eventualidade e vão até agir preventivamente, né? Orientando para evitar que problemas surjam, né? Sim, muito interessante. Eu fico muito feliz, né, quando as falas elas se complementam ou que vai de encontro, né, com o que a gente pensa. Doutor Murilo, referente a isso, eu tenho uma curiosidade muito grande. Aqueles pais, né, e como a gente está falando aqui da paternidade ativa, aquele pai que não é participativo, ou aquele pai que supostamente, né, não tem essa atividade com relação ao seu filho, ele pode ser judicialmente comprometido ou não? O que a Olha, justiça pode fazer referente, por exemplo, a uma criança que foi estuprada, ou aquele pai que está ausente, não pelo pai, né? Não é essa a pergunta. Estou falando com aquele pai que não tem essa paternidade ativa, que é um pai ausente, se ele pode ser olha, judicialmente comprometido. e assim, a judicialização ela deve ser evitada a todo custo, especialmente com de respeito à proteção. A proteção ela não pode ser judicializada. Né? E há muito tempo, né, o próprio Estatuto já prevê que nós tenhamos, em relação aos pais ou responsável, cursos ou programas de orientação. Orientação para que eles saibam como que eles devem se portar. E são cursos para os quais até eles podem ser encaminhados ou pelo próprio sistema, né, de proteção, né, no caso, né, de, sei lá, assistência social ou algum órgão de saúde, quando detecta alguma situação que demandaria essa orientação, né, essa formação diferenciada, ou até mediante uma medida específica aplicada, por exemplo, pelo Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele tem, nas suas atribuições, a possibilidade de aplicar não só medidas de proteção à criança e ao adolescente, mas também aos pais ou responsáveis. Eu até costumo dizer, o Conselho Tutelar, ele também é um órgão de proteção às famílias, né? Das famílias. E ao passo em que você atende uma criança ou adolescente, você também tem que atender os seus pais ou responsável e até outros membros da sua família extensa. E é importante que o poder público disponibilize de uma forma espontânea, né, dentro da rede de proteção, dentro do sistema de garantia, esses cursos ou programas de orientação, que podem ter, né, diversos focos, né, diversos objetivos, inclusive nessa questão de fazer com que haja uma paternidade, né, no sentido, né, do homem, né, mais ativa, mais participativa, mais, né, enfim, para que os pais assumam de fato as suas responsabilidades. Inclusive, isso é um princípio da lei. Se você olhar o Estatuto, mais uma vez, no artigo 100, parágrafo único, o artigo 100, parágrafo único, estabelece uma série de princípios que devem ser observados quando o atendimento de uma criança, adolescente ou família. E um desses princípios é o princípio da responsabilidade parental. Né? Diz a lei, a intervenção do poder público, em geral, né? Não só judicial, mas a intervenção do poder público deve ser feita de modo a fazer com que os pais, né? E aí pai, mãe, ou, né, enfim, o responsável legal, qualquer pessoa que assuma essa condição, assumam as suas
responsabilidades. Quer dizer, não é o Estado, né, fazer o papel do pai ou da mãe, ou pura e simplesmente punir o pai ou a mãe que não cumprem, né, esse papel. Né? Não que não possa haver a punição. Agora, a punição por si só, ela não resolve. Né? Ela pode só, às vezes, agravar uma situação, gerar uma revolta, trazer outros problemas, né, para aquela família. O mais importante é trabalhar na perspectiva de orientação. E aí é importante que, né, quando se detecta uma situação em que é necessário, ou se vê que é necessário uma participação mais ativa dos pais ou das mães, enfim, de qualquer integrante da família, e que ele está se omitindo, né, e às vezes faz isso até de forma involuntária, ou até porque, né, por uma questão cultural, ele entende que não é da sua responsabilidade, ele pode ser encaminhado para esse curso ou programa, ou para esse equipamento ou outro de orientação que venha a existir. Agora, é aquela história, tem que existir esse equipamento. Nós temos que ter profissionais que também vão saber como lidar com esse pai, com essa mãe, com essa família, e que tem que, inclusive, saber lidar com uma resistência inicial que pode e vai acontecer, né, em muitos casos. As pessoas elas não admitem espontaneamente que tem algum problema, ou que os seus filhos têm algum problema, ou que elas, né, precisam melhorar, né, o seu comportamento. Então, a própria forma como você vai trabalhar isso junto com aquela pessoa, ela tem que ser muito bem planejada. Né? Não é só aplicar a medida e fazer um encaminhamento para cá ou para lá. A própria abordagem inicial, especialmente no início, né, ela tem que ser muito bem planejada e executada para que a pessoa ela possa entender o porquê que está realizando aquilo, né? O que é que se quer com aquele tipo de abordagem, com aquele tipo de intervenção, né? E assim, para que ela não se sinta, né, invadida na sua privacidade, né, no seu direito de exercer a sua paternidade ou a sua maternidade, do jeito que eles quiserem, porque é muito comum isso, né? Não, quem sabe da minha vida sou eu, quem sabe da vida do meu filho sou eu, né? Não é você que vai, né, querer me dizer. E é absolutamente natural que a pessoa, num primeiro momento, ela tenha esse tipo de reação, ele tenha esse tipo de comportamento. Por isso que a abordagem inicial ela tem que ser feita com muita cautela, né, por profissionais que tenham muita competência técnica e que seja feito de forma planejada. Né? Não é só mandar o sujeito lá contra a vontade, frequentar uma reunião qualquer e achar que está resolvido o problema, não é? Formalmente, né, se aplicou a medida, se fez o encaminhamento, o cara foi lá. Mas será que isso realmente mudou a cultura, né? Mudou né, o seu pensamento, mudou a prática no dia a dia? Talvez não seja, né, suficiente para muitos, né? Ou talvez alguns até com medo de alguma outra consequência legal que pode até advir, venham a mudar o comportamento. Mas vão fazer isso também de uma forma, né, contra a vontade, vão se revoltar e podem daí surgir outro tipo de violações. Então é muito importante que, por isso que a lei fala de forma muito sábia, né, que se deve elaborar um plano individual e familiar de atendimento. E um plano individual e familiar que, como diz, né, a própria denominação, ele tem que ser individualizado, ele tem que ser caso a caso, de acordo com o perfil de cada um, de acordo com, né, a capacidade de entendimento de cada um, de acordo com até com a questão cultural de cada um, que muda de pessoa para pessoa. E evidentemente que o objetivo é mudar isso. Mas num primeiro momento, talvez, né, quem vai fazer a abordagem tem que adaptar essa abordagem, tem que adaptar a intervenção àquilo que a pessoa tem condição, naquele momento, de responder. E a partir de um certo ponto é que se vai poder realizar uma atividade mais grupal, uma atividade mais, né, enfim, diferente, mais massificada, digamos assim. Né? Só que o que a gente tem visto hoje, infelizmente, é que poucos municípios, e eu falo municípios porque a municipalização do atendimento é prevista na lei, é diretriz da política, né? Então são os municípios que têm que desenvolver as suas estruturas, os seus equipamentos, os seus programas, os seus serviços, e os municípios, poucos deles se preocupam no atendimento desse nível às famílias. Eles geralmente se preocupam muito em atender criança, né? E às vezes atender criança até de uma forma que não é a mais adequada, né? Como a gente gostaria que fosse feito de acordo com o que está expresso na própria lei. Mas pouco se vê de atendimento em relação às famílias, pelo menos não da forma como deveria. Né? Um atendimento domiciliar, um atendimento, né, como eu falei, planejado individualmente, executado com cautela, caso a caso, que num primeiro momento, né, especialmente no primeiro momento, ele tem essa preocupação de cativar, né, o freguês, de fazer com que a pessoa se sinta realmente interessada em participar, em frequentar, em entender o porquê daquilo e o resultado que nós queremos, que é um resultado que vai trazer proveito para ele próprio, para o relacionamento com a sua, com
seus cônjuges, com os seus filhos, né? Enfim, que é importante trabalhar isso, né? Para que a pessoa ela não se sinta simplesmente perseguida, invadida, prejudicada, forçada, etc., né? Embora, claro, são providências, são medidas que podem ser até coercitivas, né? Podem ser obrigatórias, o seu descumprimento, e é importante que haja essa orientação, pode inclusive resultar, né, numa sanção, uma sanção administrativa, uma sanção, né, que, dependendo do tipo, né, de ocorrência, pode ser até cível ou até penal, né? Mas o que nós não queremos é punir pura e simplesmente. Nós queremos que haja essa mudança, né, de cultura, essa mudança de prática, né, e que vai acontecer a partir, né, de um trabalho bem feito por parte de profissionais que sejam qualificados para poder realizar essas abordagens e intervenções. Então, doutor Murilo, eu não sei se isso ficaria, se seria uma utopia. Eu gostaria de acreditar, né, nessa possibilidade, porque eu acredito, né, dessas medidas, dessa política pública que realmente visa, né, atender individualmente, mas o que eu percebo e dentro do meu conhecimento, a gente vê cada vez mais, falando aí da ausência paterna, dessa paternidade ativa, mulheres cada vez mais sobrecarregadas, e tem aí os dados que vão nos mostrar, né, de 11,5 milhões de abandono paterno. E como a Mi Costa está colocando aqui, está na hora do judiciário responsabilizar esses homens, não só pela falta da pensão, né, mas também pela falta da responsabilidade no cuidado, a responsabilidade afetiva, né, na educação. Só que eu acho que isso não é uma coisa fácil, né? Por isso, Eles podem ser responsabilizados, mas o que é responsabilizar? Se a gente sim, for pensar até etimologicamente falando, a palavra, né? Responsabilizar é dar uma resposta, certo? A resposta pode se dar através de uma punição ou pode se dar através de uma outra coisa, né? Inclusive não pode vai ser uma, mudar. que é o que nós gostaríamos que fosse, uma resposta pedagógica, né? Uma resposta que realmente trabalhasse a consciência, que realmente trabalhasse o porquê, né? Porquê, e inclusive buscasse essa informação, por que ele tem esse comportamento, né? E o que é preciso fazer naquele caso em particular para mudar esse comportamento. Será que é necessário eu punir? E será que a punição vai resultar na mudança do comportamento? Ou, como acontece em alguns casos, você acaba punindo, a pessoa se revolta ainda mais e, aliás, em vez de melhorar o comportamento, acaba piorando o comportamento, acaba tendo uma postura ainda mais omissa, mais agressiva, mais violenta, enfim. E até tragédias, infelizmente, acabam acontecendo. Então, eu não estou dizendo que não deve haver punição, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a punição ela pode acontecer, ela existe, inclusive, prevista na lei. Mas a gente tem que trabalhar outros meios. E, assim, você falou da utopia. Eu particularmente, eu não gosto de usar esse termo, especialmente como um termo, né, dizendo, jamais vai acontecer. Até tem uma definição de utopia que eu prefiro, é aquela, a utopia não é aquilo que jamais vai acontecer, mas apenas aquilo que ainda não aconteceu. E para que possa acontecer, é necessário que haja uma mudança de consciência, inclusive dos atores que operam o que está na lei. Eu vi que tinha algumas perguntas que falou em relação ao conselho tutelar, né, criticando o conselho tutelar. As pessoas não têm a mínima noção do que é o conselho tutelar. As pessoas acham que o conselho tutelar é um órgão que ele pessoalmente lá, e vai procurar atender o pai, a mãe, etc. Não, o conselho tutelar ele vai cobrar do poder público, né, porque a principal função do conselho tutelar é uma função política de cobrança, de fiscalização, né, de proposição, e o conselho tutelar ele pode, inclusive, ser aliado, né, dos professores, dos profissionais da saúde, né, enfim, de quem trabalha com criança e adolescente, para quê? Para mostrar para o poder público o tamanho do rombo, em termos de falta de estrutura que nós temos no. Porque o Conselho Tutelar ele tem a prerrogativa, né, de cobrar isso. Inclusive, a atribuição que eu mais importante do Conselho Tutelar é assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento de criança e adolescente. Quer dizer, auxiliar a elaboração do orçamento para que eu tenha previsão no orçamento de recursos justamente para criar ou para ampliar programas e serviços focados na criança, no adolescente, na família. Né? Então, só que às vezes o Conselho Tutelar age, inclusive, de forma equivocada. Ele é demandado para atender casos individuais para os quais eles não estão capacitados. Uma vez eles não estão capacitados, não é porque eles são ruins, porque eles são. Não, é porque não é para ser para isso. As pessoas às vezes querem que o Conselho faça
algo que não é realmente da sua atribuição. Quem tem que atender a família, né, quem tem que atender a criança, quem tem que... são os técnicos que o município dispõe. O Conselho não é um órgão técnico, ele é um órgão político. Agora, ele pode ser aliado dos técnicos, ele pode ser aliado dos profissionais, para que esses profissionais, fornecendo dados, fornecendo informações que mostrem, olha, nós deveríamos ter esse programa, inclusive esse que você mencionou, e que, aliás, eu mencionei, mas que você também, né, deu a ideia ali de falar, de orientação aos pais, de orientação, né, sobre como é que eles devem exercer a sua paternidade de uma forma responsável. Programa esse que é previsto na lei há 30 anos e que a maioria dos municípios possui, né, para que nós possamos mudar alguma coisa. Se você pensar, existe um outro curso que é previsto na lei, o programa, que foi incorporado ao Estatuto pela Lei 13.010, a Lei Menino Bernardo, aquela lei da pomada, né, que trata da violência contra a criança, e que também prevê em relação aos autores de violência, e a violência que inclusive pode ser violência psicológica, e que também pode decorrer da própria negligência, né, porque a criança também sofre com pais, né? Nós temos também curso de orientação a esses autores de violência, né? Numa perspectiva não punitiva, né? Repito, não que eles não possam ser punidos, mas numa perspectiva de orientação, de correção, de mudança de atitude em relação a eles. Agora eu digo, quantos municípios podem, né, levantar a mão e dizer, nós aqui temos esse curso ou programa de orientação especificamente voltado a autores de violência contra criança e adolescente? Quantos municípios têm programas, cursos específicos voltados aos pais para orientá-los em relação à paternidade e maternidade responsáveis? Poucos, muito poucos têm, se é que algum teria. E são dispositivos que estão previstos em lei e que deveriam ser colocados em prática. E não podemos entrar nessa, não, porque é utopia, não. É necessário. Eu acho que se está na lei, a lei é para ser cumprida. E cabe aí, talvez, os profissionais que estão sofrendo na ponta, né, com a falta de estrutura, que sentem a necessidade, né, que gostariam muito de ter esse tipo de equipamento à disposição, de levarem esse tipo de informação ao Conselho Tutelar, levarem ao Ministério Público, né, mas levarem de uma forma quanto possível, né, já, né, sistematizada, com dados concretos, e que mostre para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público, né, o tamanho do problema, né, e o tamanho da falta que faz a inexistência desse tipo de programa ou serviço no município. Para que aí sim nós possamos, usando da autoridade que o Conselho Tutelar tem, que o Ministério Público tem, levar isso até para uma discussão lá no Conselho Municipal de Educação, no Conselho Municipal de Saúde, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que são espaços democráticos para a discussão da política de atendimento, política de Estado, né? Para que nós possamos ter isso finalmente. Né? Nós ainda não temos? Não, tudo bem, né? Tudo mal, na verdade, mas enfim, ainda não temos, mas podemos ter, podemos vir a ter. Inclusive, né, com recurso do orçamento. Aliás, a busca de prioridade no orçamento é uma preocupação permanente nossa. Né? Aliás, o orçamento público ele tem, na forma da lei da Constituição, que priorizar a criança e adolescente. Né? Então, eu acho que é necessário que nós possamos mostrar para as autoridades, né? E aí eu chamo a atenção, Conselho Tutelar e Ministério Público em particular, né, que nós precisamos e que já passou da hora de ter um equipamento semelhante nos municípios. Né? E talvez até você, Graziela, ou né, outros profissionais que nos assistem, que têm né, essa consciência e que tem até, né, como é que eu vou dizer, o conhecimento técnico mesmo, né, para poder dizer, olha, isso aqui está na lei, não pode ser letra morta, né? E isso aqui, a falta desse tipo de equipamento está gerando tal prejuízo e que nós precisamos né, dessa estrutura no município. E aí levar até nós essa cobrança para que nós, por sua vez, possamos levar isso para uma discussão né, no Conselho da Criança, levar isso para a discussão no Conselho da Assistência, ou no Conselho da Educação, no Conselho da Saúde, enfim, onde for necessário, e aí ter a política definida. Uma política que, uma vez deliberada pelos conselhos, né, tanto da criança quanto da assistência, ou da educação, da saúde, ela tem que ser implementada pelo poder público. Inclusive, tem decisões de tribunais superiores, aí sim judicializar, se não for cumprido de forma espontânea, que obrigam os municípios a criar programas e serviços cuja obrigatoriedade foi definida pelos conselhos que deliberam política pública. Porque justamente nós queremos que tenham as estruturas que a lei prevê que devem existir. Sim. Quando eu penso, né, na quantidade de medidas que são possíveis, né, não falando em utopia, acreditando aqui na sua palavra, nas leis que o senhor está colocando,
na possibilidade e acreditar mesmo que isso seja possível, e também trazendo, né, a questão da paternidade ativa e lembrando, né, que mais de 80% dos estupradores são pessoas da família, são homens. Eu penso em duas questões, né? Tem o abandono paterno, tem a questão, tô falando agora da masculinidade, a questão da masculinidade. Nós precisamos, né, de uma mudança da sociedade em relação aos padrões dessa masculinidade. E onde é que a gente começa isso? Porque, Murilo, tu estás trazendo as coisas que são possíveis de serem feitas agora. Eu estou trazendo uma discussão, como que a gente muda essa realidade que está imposta para as outras gerações, né? Algo agora são as leis. Mas como é que a gente muda lá na base? Como é que a gente vai ter uma sociedade diferente? Será que só aplicando a lei? Eu digo, Sim, na não, construção, a enquanto lei, sujeitos mais humanos, né, mais responsáveis. a lei é o caminho. Eu acho que a lei, ela aponta o caminho. Só que a lei, ela vai o quê? Ela vai definir as possibilidades de atuação do poder público. Ela define o que é que, em tese, é possível fazer diante de uma situação como essa que você relatou. Inclusive a questão de abuso, evidentemente que aí tem que haver uma punição exemplar, né? A própria Constituição Federal, Sim. ela, né, diz lá, a lei punirá severamente, né, o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Está lá na previsão, artigo 227, parágrafo 4º da Constituição Federal. Sim, mas Então, a questão essa é da lei, né? É da punição. E eu sim, estou trazendo a questão da educação. falando, aí é que é o outro lado, a educação. Só que, embora a lei preveja isso, né, ela não diz o como que vai ser feito. E aí, com a palavra, né, os profissionais, por isso que eu digo, os profissionais é que tem que ter nessa hora o protagonismo. Porque não adianta esperar, né, primeiro não esperar, né, do gestor que ele espontaneamente faça porque ele achou bonito. Né? Ou esperar de nós, que somos da área jurídica, que tenhamos nós a iniciativa em relação ao como fazer. Podemos até cobrar que se faça, mas não sabemos nós como fazer. Né? Como eu disse, em que momento, né? De que forma, né? Em que público, a partir de que momento, né? Seria, como eu falei, isso a gente não tem esse conhecimento. É necessário buscar profissionais que vão fazer um planejamento, né, estratégico de política pública, né, vão elaborar um plano de atendimento, um plano de ação, e a partir daí vai prever no orçamento recursos para contratar, para qualificar profissional, para poder desenvolver material didático, para poder trabalhar a questão da família, criar um curso de orientação aos pais, que tudo isso vai demandar recurso público. Né? Agora, o que nós não podemos é simplesmente assim, ficar esperando, né, que venha alguém de fora. Isso que eu digo, Não, se sim. profissionais têm essa necessidade, inclusive eu vejo que muita gente que está na educação tem essa necessidade. Acho que muita gente que está no chão da escola, como se diz, que está lá na ponta, enfrentando esses problemas, chama os pais, e como você disse, né, geralmente quem comparece são os que não precisam comparecer, os que mais precisam não comparecem. Tá, mas como é que a gente muda isso? Isso vai ter que ser discutido, né, de uma forma ampla. E os municípios, eles deveriam ter, na forma da lei, mais uma vez, previsto na lei, uma rede de proteção. Deveriam ter a previsão de fluxos e protocolos de ação, de intervenção do poder público quando surgir esse tipo de situação. E, independentemente, não estou falando para fim de punição, estou falando para fins de proteção, para fins de uma atuação até precoce, que é princípio da lei, a intervenção precoce, para que nós possamos, desde o primeiro sinal de que tem alguma coisa errada, e de que esse pai, que às vezes é pai de primeira viagem, essa mãe de primeira viagem, que nós já sentimos ali uma falha, para que nós possamos averiguar o porquê que isso aconteceu, se isso é ou não algo recorrente, ou isso é algo cultural, e o que é que nós podemos fazer enquanto, né, sistema de garantia, enquanto rede de proteção, para corrigir essa situação individualmente. E independentemente de intervenção, né, sequer do Conselho Tutelar, quem dirá do sistema de justiça. Num primeiro momento, não vamos pensar nisso. Podemos pensar nisso, né, se detectada aquela situação, efetuado o planejamento individualizado, né, propostas algumas ações, e houver a falha, aí sim, reiterada, injustificada, e que aí a pessoa deliberadamente ela continua mantendo aquele tipo de comportamento, aí nós podemos pensar em ações mais repressivas, digamos assim, inclusive punitivas, que venham a levar a aplicação de sanções administrativas, né, civis, criminais. Mas, como eu falei, isso tem que ser devidamente planejado. A própria
forma de intervenção do poder público, ela tem que ser, porque ela tem que ser eficiente. Né? E eu digo, só a repressão não adianta. Né? Ela até pode resolver pontualmente, temporariamente, uma questão, mas especialmente a questão cultural e uma questão mais abrangente, ela não vai resolver. E talvez você tenha que fazer até uma campanha, né, como a própria lei prevê, que se criem campanhas de conscientização, campanhas de orientação de uma forma até mais abrangente, né, aproveitando talvez espaços ou momentos ou festividades, ou enfim, o que for disponível, o que tiver disponível no município, para que nós possamos, a partir dali, começar a trabalhar a própria questão cultural. Que, como eu disse, não é tarefa fácil, mas ela tem que ser mudada de uma hora para outra. Se nós queremos mudar alguma coisa, vai ser através da educação, vai ser através, né, da conscientização, vamos ter que falar sobre isso, não adianta esconder, né, não adianta esconder a cabeça, né, achar que não está acontecendo. A questão da sexualidade entre os jovens é uma questão que está presente, tem que ser debatida de uma forma, né, aberta, né, responsável, né, profissional, qualificada. A questão do uso de drogas também é outro problema seríssimo que nós enfrentamos, só que também temos que trabalhar isso de uma forma muito, muito cautelosa e qualificada para evitar que haja, né, um tipo de informação equivocada, ou pior, uma percepção equivocada por parte de quem está recebendo a informação. Então, é muito importante que quem vai ministrar esse tipo de curso de orientação seja profissional e tenha uma boa didática, tenha uma boa metodologia de abordagem, né, de trabalho isso. As famílias vão ter que ser, né, orientadas também paralelamente. Não adianta trabalhar só o jovem, também tem que trabalhar os pais, né, as mães, a família extensa, como se diz, né, que são aquelas pessoas que são próximas, que têm uma relação de afinidade e afetividade, que estão no dia a dia daquela criança e que podem ser abusadores também, né? Como você bem disse, né? A maior parte dos casos de abuso são de integrantes da família, às vezes ou os próprios pais ou pessoas da família extensa, pessoas com quem, né, os pais têm relação de proximidade. Então é muito importante que todos sejam abrangidos. Agora, tem que haver planejamento, tem que haver, né, metodologia, tem que haver investimento, inclusive de recurso público. E aí é que entra Conselho Tutelar, aí é que entra os conselhos que deliberam política pública, né, como o Conselho Municipal de Direito da Criança, Conselho Municipal de Assistência Social, de Educação, de Saúde, e que às vezes são subutilizados pela população, de um modo geral, mas pelos próprios profissionais que atuam na área e que não participam desses conselhos. Porque acham que lá a questão política é a história do Bertolt Brecht quando fala do analfabeto funcional, que é o pior analfabeto que tem, né, que não quer se envolver em política. Quando os problemas que nós enfrentamos no dia a dia decorrem justamente das decisões ou da falta de decisões políticas. Né? E especialmente se houver, por parte, né, desses profissionais que estão na ponta, uma aproximação com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, com diálogo, e inclusive quando a gente fala de rede de proteção, sistema de garantia, o diálogo ele é essencial, e um diálogo de igual para igual, né? Nem a rede de proteção, nem o sistema de garantia tem hierarquia entre os seus integrantes. Não é porque o sujeito é promotor, porque é juiz, porque é conselheiro tutelar, ou porque é diretor de escola, porque sei lá o quê, que ele é superior aos outros. Todos são igualmente importantes e todos têm parcela do conhecimento que é necessário para resolver o problema de uma forma abrangente. E é importante que esses conhecimentos, portanto, eles se somem e tenham os espaços próprios, que é ou dentro da própria rede, ou dentro, né, de uma reunião colegiada do Conselho dos Direitos da Criança, ou de um Conselho de Educação, de um Conselho de Saúde, e que tem que ser, esses órgãos que deliberam política pública, eles têm que ser pautados. Né? Nós temos que levar essas informações a eles. As pessoas que sentem na pele a angústia, a dificuldade, né, os problemas decorrentes da falta de uma estrutura, e que têm, né, ou pelo menos acham que têm, né, uma parcela, um pouco de condição de contribuir, ainda que com dados, ainda que com informações, elas têm que dar né, esse passo além. Né? Não só reclamar, não só mandar uma informação genérica, né? Mas fazer algo de forma organizada também, planejada. Imagine se todos os professores do município se organizassem em torno de uma pauta comum de reivindicação. Se aproximassem os professores do Conselho Tutelar e do Ministério Público, levando uma proposta concreta para que nós pudéssemos ter, por exemplo, esse tipo de estrutura que nós falamos aqui, esses cursos de orientação, esse programa de orientação, esses cursos até, né, destinados àqueles que praticam violência contra a criança por omissão. A gente vê, Doutor Murilo, nós estamos no final da nossa live. Sim. Já finalizando, o assunto está excelente, né? Boa. Mas
gostaria só de dizer, doutor Murilo, que como da área da sexualidade, da educação sexual, eu só consigo ver uma mudança na sociedade, né, mudança mesmo, né, desses padrões, dessa masculinidade tóxica, né, mudando realmente com a educação sexual. Essa educação sexual ela deve iniciar na educação infantil, com a participação das famílias, entendendo que as famílias são as primeiras, né, é a primeira educadora sexual da criança. É ela que deveria de dar toda a orientação, só que ela acaba delegando à escola quando ela não fala. E está relacionado, né, como é que a nossa construção foi feita, da nossa sexualidade, cheia de mitos, tabus, preconceitos, e de geração em geração nós vamos passando dessa forma. Então, os pais não falam, delegam à escola, por outro lado, também tem medo que a escola aborde, e aí sim eu acho que nós deveríamos de ter a cobrança, sim, de cursos profissionalizantes, graduações que abordem a educação sexual na formação dos seus profissionais, como eu tive há mais de 20 anos atrás, como a UDESC aqui em Santa Catarina tem como disciplina obrigatória no curso de pedagogia a educação sexual. Então, hoje nós já temos mestrado, especialização, doutorado nessa área, mas são muito poucas as universidades que abordam essa temática, porque se nós não tivermos profissionais capacitados para abordar essa temática, nós não teremos pais também futuros e assim, né, é uma bola de neve, nós não mudamos a sociedade. Então, eu não consigo conceber, né, nesses padrões, né, construídos dessa forma, dessa masculinidade, né, que não é nada positiva, bem pelo contrário, essa questão da masculinidade como paternidade ativa, que nós não temos hoje, está aí o número de abandono, nós temos 5 milhões de crianças que nem sequer são registradas, né, com o nome do pai no Brasil. Nós temos aí um número enorme de estupradores, são homens, né, a grande maioria das vezes, 90% são homens. Então, onde que a gente vai mudar esses padrões? Então, eu parto do princípio, estou com medo de acabar a live e a gente não salva. Eu parto do princípio que tem que ser desde os pequenos, mas nós precisamos, sim, de profissionais capacitados nas escolas com formação para abordar a temática. Nós precisamos, sim, que o projeto político-pedagógico da escola envolva as famílias. Então, nós precisamos desse trabalho conjunto, e aí com todos os órgãos, para que a gente possa mudar essa realidade. Hoje, a justiça, juntamente com todos os, com o conselho e com todos os, né, os órgãos que tu acabaste de colocar, elas podem dar um direcionamento, elas podem melhorar o que está sendo posto, o que está aí, né, posto. Agora, eu parto do princípio que nós precisamos mudar na base a questão da educação, a questão da educação, né, dessas pessoas, e na educação sexual. E só para deixar claro, Murilo, que quando eu falo de uma educação sexual, não tem nada a ver com a questão do órgão sexual, né? Eu falo de uma educação sexual onde a sexualidade é tudo que envolve o ser humano, e aí estão os padrões, né, construídos socialmente. Não, menino pode brincar de boneca assim, como tu bem falaste com os teus filhos, e pode desenvolver, e para que nós possamos ter uma equidade de gênero, né, onde nós possamos nos identificar com os outros, onde todos nós possamos fazer, né, diferentes coisas, independente da questão do gênero, né? E o sexo é algo muito particular, que tem que ser abordado, sim, e aí mais especificamente com a idade. E aí nós temos, né, os parâmetros curriculares nacionais, que vão te abordar e vão te dizer os temas por fase. Nós temos a Constituição, que vai abordar também, que vai dar um respaldo à Base Nacional Comum Curricular, a Lei de Diretrizes e Bases. Então, os professores, eles têm um respaldo, por mais que às vezes eles não saibam, ou por mais que as famílias não queiram. Então, é preciso que o professor tenha embasamento nessa legislação, é preciso que as famílias sejam envolvidas e comprometidas para que ambos, escola e famílias, né, construam uma sociedade diferente dessa que nós estamos, que está aí imposta. Eu gostaria de agradecer imenso. Só um minutinho? Não, pode, por favor. Tá, eu quero dizer assim, é que nós, né, teremos o maior prazer de colaborar, mas é importante que os dados sejam trazidos a nós para que nós possamos, a partir daí, até saber o que cobrar.
né, das autoridades, do poder público, né, dos gestores, porque senão nós, em regra, não teremos esse conhecimento. Por isso que é importante a soma dos conhecimentos e a coleta de informações, de dados, né, para que nós possamos, a partir daí, de um diálogo amplo, usar da nossa prerrogativa, da nossa autoridade, e aí buscar, eventualmente, como eu falei, o apoio do próprio Conselho Tutelar, como, né, o órgão político que é, para que também faça isso, né, de uma forma sistemática, junto aos gestores, junto aos conselhos que deliberam política pública, como o Conselho da Criança, o Conselho da Educação, o Conselho da Saúde, o Conselho da Assistência. E lembrando que essa política que nós queremos implementar é uma política que é para ser eminentemente intersetorial, como as políticas da infância de modo geral, em que a educação vai se aliar à saúde, né? Acho que fundamental essas duas, e a assistência social, até para dar um suporte para as famílias, que muitas vezes elas têm uma situação menos favorecida, né? Especialmente aquelas que às vezes que têm questões, né, culturais envolvidas e que têm que ser trabalhadas também. E não só, né? Outros setores da administração também podem colaborar, mas especialmente a assistência social, saúde e educação tem que se aliar. E o Conselho da Criança, que é o conselho que delibera a política da criança, onde essas ações devem ser previstas, né, dentro da política da criança, ele é um órgão intersetorial por excelência. E esse espaço ele tem que ser ocupado. E é importante que haja, portanto, uma união, né, uma organização, uma mobilização de professores e de profissionais de outras áreas, para que possamos, então, dizer, ó, temos esse problema, temos essa dificuldade, precisaríamos de tal estrutura que hoje não é disponibilizada, mas está prevista na lei. Então, quer dizer, se nós precisamos e está prevista na lei, nós temos que fazer cumprir. Não é, a lei ela não é feita para ser, né, ignorada sistematicamente e de forma absolutamente inconsequente. Ela tem que ser cumprida. A lei, ela não é para pegar, quando a gente fala, a lei pegou ou não pegou, não. Ela não é para pegar ou não pegar, ela é para ser cumprida. E se há necessidade, né, e se tem previsão legal para esse tipo de equipamento, isso tem que ser implementado. Agora, né, vamos ter que colocar em discussão. Doutor Murilo, eu vou ter que encerrar para a gente ficar gravado, senão a gente vai perder toda essa fala. Depois vão pedir, meu Deus, cadê a live? Cadê a live? Vai dar 1 hora, né? Sabe que o Instagram ele encerra, cai tudo. Infelizmente tem isso. Então, vou ficar aqui com a proposta da gente cobrar uma educação sexual. Eu acho que é isso que tem que ter. Teria que ser obrigatória a educação sexual em todos os espaços, começando pelas universidades, e aí para ter os profissionais competentes para trabalhar na área. E o envolvimento das famílias, eu acho que seria por aí. Eu agradeço imenso a sua participação. Muito obrigada, que nós possamos ter, né? Tá cheio de perguntas, eu não conseguimos aqui hoje, né? Tá atendendo muitas perguntas, tá cheio de perguntas. Espero que alguém tenha salvo para mim essas perguntas, para que nós possamos depois dar um retorno. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Então, conosco hoje, Dr. Murilo de Giacomo, promotor de justiça do Paraná. Muito obrigada, doutor Murilo. Tá joia, olhos. Um prazer também participar. Obrigada. Pessoal, obrigada pela participação de todos. Uma boa noite a todos nós. Boa noite.